Chuva assusta moradores em Ponta Grossa. A enxurrada cobriu as ruas e famílias tiveram que ser retiradas de casa. Alerta contra a dengue. Em Cascavel, quem não cuidar dos quintais vai ter que se explicar na justiça. Polêmica na investigação do desvio de dinheiro público na Assembleia. O promotor afirma que o Ministério Público não pode atuar em parceria com os deputados. O Paraná TV desta sexta-feira está começando. Olá, uma boa tarde para você. Boa tarde. O convite do presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Justus, para que promotores participem da sindicância interna criada para investigar denúncias de irregularidades na casa, provocou reação negativa dentro do Ministério Público. Já o Tribunal de Contas do Paraná indicou 2 funcionários para fazer parte dessa comissão que vai investigar os diários secretos da Assembleia. Documentos que serviram de base para a série de reportagens da RPC-TV e do jornal Gazeta do Povo já foram entregues à Polícia Federal. O material será analisado pelo delegado Nilson Antunes da Silva e pelo superintendente regional em exercício, Rosalvo Franco. A Polícia Federal quer saber quem recebeu o dinheiro depositado em contas de pessoas que afirmam nunca ter trabalhado na Assembleia. E se esses valores foram declarados à Receita Federal. Em nome da agricultora Vanilda Leal, há depósitos feitos pela Assembleia em contas dela e da mãe. O total chega a R$1.600.000. Para a Vanilda foram depositados também valores referentes à restituição do imposto de renda, numa agência do Banco HSBC em Curitiba. O especialista em sistema financeiro Jackson Sandrini lembra que o Banco Central deve ser informado sempre que houver movimentações consideradas suspeitas ou que estejam acima de R$10.000. O aviso é dado pelo banco onde está a conta. Exatamente para coibir esse tipo de utilização de pessoas como lavagem de dinheiro, como fantasma e etc. Né? A comissão de investigação da Assembleia ainda não começou a trabalhar. O Tribunal de Contas indicou 2 funcionários, o diretor de contas estaduais, Mauro Munhoz, e o analista de controle, Joaci Geraldo Vieira de Lima, para fazerem parte do grupo. Mas a própria Assembleia ainda não informou seus representantes na comissão. E o convite feito ao Ministério Público para que indique 2 procuradores gerou críticas dentro da própria instituição. O promotor de justiça, Fuad Faraj, disse que não aceita parceria com a Assembleia nas investigações. Nesta carta enviada ao Procurador-Geral de Justiça, Olímpio de Sá Souto Maior, Fuad Faraj disse que ficou estarrecido com essa possibilidade. Para ele, o deputado Nelson Justus, comandante administrativo e presidente do Parlamento Paranaense, deve ser considerado pelo Ministério Público como possível autor de ilícitos e, como tal, ele é tão suspeito pelas ilicitudes praticadas na Casa do Povo quanto o diretor-geral afastado. Em nota, o Banco Central informou que as instituições financeiras devem criar políticas e procedimentos para prevenir a prática de crimes como a lavagem de dinheiro. Já o HSBC informou por meio de sua assessoria que não pode dar informações ou tecer comentários a respeito de movimentação de contas correntes. E o promotor Fuad Faraj está aqui no estúdio conosco e conversa sobre esse requerimento que o senhor enviou ao Procurador-Geral de Justiça. O que motivou o senhor a tomar essa iniciativa, promotor? A iniciativa foi motivada em razão da necessidade do Ministério Público do Estado do Paraná marcar posição no sentido de defesa da cidadania e defesa do cidadão. O Ministério Público do Paraná não pode andar de mãos dadas com suspeitos de crimes como esses que foram noticiados ultimamente pela RPC e pela Gazeta do Povo. Foi essa a motivação principal e primordial para que nós nos manifestemos daquela maneira. Na sua opinião, isso estaria acontecendo? O Ministério Público andando de mãos dadas com suspeitos? Até quero emendar com uma outra questão. Nós já informamos aqui que o Ministério Público tem mais de 200 procedimentos relativos a denúncias da Assembleia Legislativa há anos e somente agora tudo isso está vindo à tona, né, Solé, com a investigação dos jornalistas da RPC. Eu vejo que agora é o momento de redenção do Ministério Público. E é o momento de mostrar à sociedade para que serve o Ministério Público e para que ele veio. Obviamente que
que nessa situação toda, que já ocorre há muito tempo, o Ministério Público deixou de realizar o trabalho que deveria realizar. Eu me lamentava outro dia, dizendo a certas pessoas que os jornalistas, a quem nós devemos muito, os jornalistas da RPC e da Gazeta do Povo, fizeram o trabalho que o Ministério Público deveria ter feito há muito tempo. Lamentavelmente, isso não foi feito e espera-se que, a partir de agora, de hora em diante, esse papel possa ser restaurado. O senhor acha que é o caso de se pensar num grupo que tem a participação de investigadores paranaenses, mas também investigadores de outros estados? De outros estados. Eu acho extremamente conveniente que exista uma força-tarefa da Polícia Federal e da Procuradoria da República. Por que Polícia Federal e Procuradoria da República? Existem crimes de lavagem de dinheiro, existem crimes de sonegação fiscal, crimes de natureza fiscal, que são de atribuição especificamente da Justiça Federal para o seu julgamento. E é importante que esses crimes sejam apurados através de uma força-tarefa. Não se trata, obviamente, de uma situação corriqueira que tem acontecido aqui no Paraná. Nós estamos diante de um dos maiores rombos no erário público já noticiados até agora. E a Assembleia Legislativa do Paraná, hoje, ela está sendo conhecida pelo que é um dos maiores antros de corrupção do Brasil. Inclusive, o senhor diz na sua carta que o presidente da Assembleia deve ser tratado como suspeito. É isso que o senhor pensa? Obviamente que sim. Ele é o comandante, ele é o administrador, ele é o ordenador de despesa dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado Nelson Justus. Isso mesmo. Não há como considerá-lo, fazer um pré-julgamento de inocência em relação, seja à atitude dele, seja à atitude dos demais deputados e mesmo integrantes da mesa. Nós não poderemos estabelecer um julgamento prévio de inocência em relação a essas pessoas. O Ministério Público tem que atuar em relação a toda a Assembleia. Por isso, qualquer investigação ela tem que ser feita, independentemente de relações que possam existir com a Assembleia Legislativa do Paraná ou com qualquer um dos seus integrantes. O Ministério Público precisa manter a total isenção nesse caso. A investigação que foi feita conseguiu mostrar que esse esquema que existia, ou esses esquemas, existiam há muito tempo, né? De tal maneira que se criou uma teia, vamos dizer assim, uma cadeia de pessoas envolvidas e que extrapola a própria Assembleia. É verdade. De alguma maneira, isso aí pode estar atrapalhando, vamos dizer, ou atrapalhar, interferir a investigação, na opinião do senhor? Eu vejo que sim, porque o que se montou aqui do Centro Cívico foi uma enorme rede de cumplicidade em todos os 5 poderes. Quer dizer, não envolve só a Assembleia Legislativa do Paraná, envolve os demais poderes, envolve o Tribunal de Justiça, envolve o Tribunal de Contas, envolve gente da imprensa, envolve o próprio Ministério Público. São pessoas de todos esses poderes que eu acabei de citar, que indireta ou diretamente estão envolvidos nessa história, seja por ação ou seja por omissão. Porque é impossível que tamanho descalabro administrativo tenha ocorrido sob o nariz de tanta gente e ninguém tenha falado até agora absolutamente nada. É óbvio que há interesses de várias pessoas em jogo e essas pessoas precisam evidentemente serem levadas à luz para que a população e a sociedade saiba do que estamos tratando. Então, o senhor teme que esteja ocorrendo aí um movimento, poderíamos dizer assim, essas parcerias, enfim, esses convites, para poder acobertar tudo isso e de fato não resultar em investigação séria? Eu vejo da seguinte maneira: existem correntes de solidariedade que precisam ser definitivamente arrebentadas pelo Ministério Público. E o que o nosso deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, veio propor para o Ministério Público é uma espécie de ação entre amigos,
dos mesmos moldes que foi implantado na Assembleia Legislativa do Paraná e que redundou nesse espetáculo de fantasmagoria que nós estamos assistindo. Isso é absolutamente impossível. O Ministério Público do Paraná, por todos os seus promotores, e tenho certeza que também pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Olímpio, há de manter a mais absoluta independência, a mais absoluta isenção e cumprir o papel que lhe cabe. O que nós estamos fazendo, e foi o fundamento da carta de ontem, é efetivamente defender uma instituição que deveria e deve ter um caráter absolutamente republicano e não vinculado a qualquer tipo de grupo político, partidário, econômico ou o que quer que seja. Eu queria só aproveitar isso que o senhor falou sobre instituição para a gente frisar aqui, né, Mira, que em momento algum se quer atacar especificamente as instituições. Exatamente. Né? Democraticamente, o que se pretende aqui é o contrário, é defendê-las. Exatamente. Né? E, enfim, nesse sentido, gostaria que o senhor falasse. O senhor citou aí Tribunal de Justiça, Ministério Público, Governo Federal, a própria Assembleia. A ideia aqui realmente é preservar, manter, né, as instituições funcionando bem. Como deveria ser. Claro, a ideia é defender as instituições, defendê-las em nome do povo e limpá-las de pessoas que absolutamente não têm relação ou vínculo nenhum com o interesse da população, com o interesse público. Tá certo. Esse é o nosso papel. Muito obrigada pela participação conosco. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.